Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês. Estamos fazendo uma série de estudos nos Evangelhos. Jesus seguia seu ministério de forma intensa. Mateus 9, 35 ao 38 diz que ele ia por toda parte, por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nisto consistia o seu trabalho: ensinar, pregar e curar. Em todas as sinagogas lhe davam oportunidade para falar, visto que o reconheciam como mestre. Ele tinha conteúdo para ensinar. Ele pregava as verdades do reino de Deus, o senhorio absoluto do Senhor, a sua vontade, e falava da esperança de Israel na pessoa do Messias. E ainda curava toda sorte de doenças e enfermidades como sinal que apontava para ele, atestando quem ele dizia ser. Eram evidências claras de que ele era o Cristo. Marcos 3, do 7 ao 12, comenta a passagem da seguinte forma: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, então vieram ter com ele. E recomendou a seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam aos seus pés, procurando tocá-lo. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente para que eles não o expusessem à publicidade. Lucas 6, 17 a 19 é sucinto e relata a mesma coisa. Chama a nossa atenção no texto novamente um detalhe, que diz que os espíritos imundos reconheciam quem Jesus era, ou seja, o Filho de Deus. Mas as autoridades religiosas, no entanto, permaneciam com os corações endurecidos, resistindo reconhecê-lo assim. Fato é que, até por intimidação, eles exerciam pressão nas multidões para que não admitissem que Jesus era o Cristo. O apóstolo João, ao comentar sobre isto em seu evangelho, João 1, verso 12, disse: Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Já aos espíritos imundos ele proibia que eles assim proclamassem, porque eles não o faziam no sentido de adorar a Deus em verdade, mas para prevenir o povo contra essa verdade. Por isso Jesus disse: Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30, Lucas 11, 23. Vendo as multidões, compadecia-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, estavam desamparadas pelas autoridades religiosas do seu povo, que não cuidavam delas, nem lhes ensinava direito, abrindo portas para o Messias. Antes as exploravam e buscavam apenas os interesses particulares e a manutenção daquele sistema religioso mundano que eles praticavam. Desta percepção e compaixão que brotou, em outro momento o convite amoroso de Jesus foi: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então, Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo: a seara, na verdade, é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que isto quer dizer? Quer dizer que havia muito trabalho a ser feito. Muita gente necessitada, angustiada, não satisfeita com o oferecimento da sociedade e da religião, porque não saciavam a alma delas, não as aproximavam de Deus, antes as afastavam. O Senhor chama a si trabalhadores, homens comprometidos com Ele, que vivenciam os princípios do reino de Deus. Por isso são conhecedores da palavra. A estes Ele chama para que alimente o povo faminto. Ensina que esta deve ser a nossa oração, a oração constante da igreja e a disposição contínua dos servos de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim, como prontificou o profeta Isaías 6, verso 8. Foi neste contexto que Jesus resolveu, dentre aqueles que o seguiam já há algum tempo, chamar para mais perto dele discípulos para que se tornassem apóstolos. O termo apóstolo significa enviado com uma missão. Portanto, não é um título, mas uma função, uma tarefa, uma missão. Os que Jesus chamou para serem apóstolos deveriam sair pelo mundo, proclamando o evangelho a toda criatura e fazendo novos discípulos de Jesus. Pelas instruções do capítulo 10 de Mateus, que veremos no próximo estudo, percebemos que a missão de fazer discípulos e de proclamar o evangelho ao mundo seria dada ou seria cumprida depois da paixão e da ressurreição de Jesus. Por enquanto, deveriam permanecer com o Mestre para acompanhá-lo em sua caminhada e aprender dele. Depois, sim, é que sairiam ao mundo para ensinar as pessoas. Antes da escolha dos discípulos para serem apóstolos, Lucas 6,12 diz que Jesus passou a noite toda em oração, pedindo a orientação do Pai. E é assim que devemos fazer quando temos decisões importantes a tomar. Pedir orientação do Pai Celeste. Quando amanheceu, diz-nos o texto, Jesus chamou e escolheu 12 dentre os seus discípulos para serem apóstolos. A Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, a André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Marcos diz que estes dois foram chamados por Jesus de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, por serem intempestivos e falarem muito alto. Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, também chamado de Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Estes foram os discípulos chamados para se tornarem apóstolos. Registro de Mateus 10, versos de 1 a 4, Marcos 3, do 13 ao 19 e Lucas 6, do 12 a 16. A estes Jesus deu instruções, mas essas instruções veremos em estudos posteriores. Que Deus nos ajude e torne também cada um de nós apóstolos, não naquele sentido dado originalmente por Jesus, mas pessoas com a missão de levar o seu nome a todas as criaturas. Nós já temos esta ordem de Jesus, agora precisamos cumpri-la. Que Deus use a mim e a você neste intento. Que assim Ele nos abençoe.